Quero falar sobre pandemia cognitiva. Tenho visto aí o pessoal, né, obviamente, Primavera Brasil, né, a Primavera Brasileira, a gente está aí vivendo, né, uma percepção de que alguma coisa muito forte está mudando, e aí a gente já está agora no rescaldo aí das discussões, e todo mundo fala, assim, há um consenso de dizer que o ponto comum são as mídias sociais, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma análise, né, e eu acho bacana esse filme que está passando do Brad Pitt, né, Z, a Guerra Mundial, eles têm lá uma pandemia lá dos zumbis, tá certo? Então o que acontece? Eles vão lá ver os zumbis e aí eles começam a ver o seguinte, vamos identificar qual é o vírus, né? Aonde que isso começa, de que maneira que a gente pode lidar com isso. Então, a medicina né, no passado, né, quer dizer, foi a primeira ciência que a gente começou a trabalhar, porque logo que quando a gente passou a existir, alguém ficou doente, alguém precisava, né, a partir do momento que a pessoa ficava doente, aquele precisava de um curandeiro, precisava de alguém para poder cuidar daquelas pessoas, né? Então, primeira ciência, a primeira necessidade que a gente teve foi da medicina. Então, o que acontece? A medicina ela é baseada, né, em duas coisas, o diagnóstico e o tratamento. Muitas vezes a pessoa às vezes tem o tratamento, nem às vezes a pessoa com o diagnóstico. A pessoa fala assim, não, olha só, quando a pessoa tem mais ou menos isso, ela está mais ou menos com determinada coisa, a gente faz mais ou menos aqui e tem funcionado. Então, obviamente que às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, a coisa mais importante para a gente poder perceber, e quando a gente vai analisar um fato, a gente perceber o seguinte, como é que esse fato, por que aquele fato acontece. Então, vamos trabalhar da seguinte maneira, nessa hashtag 1. A gente precisa, a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente tem um determinado ambiente, ele está numa estabilidade, a estabilidade é sempre artificial, ela é baseada numa conjuntura, e essa conjuntura ela tem uma artificialidade, ou seja, determinadas forças estão com a tensão e equilíbrio. É isso que é legal perceber no mundo, né? Não existe uma estabilidade fixa, eterna, etc. A estabilidade ela é contextual, ela é conjuntural. No momento que uma determinada força daquela conjuntura se modifica, né? E seja ele dentro do corpo de uma pessoa, seja ele dentro da sociedade, seja ele em qualquer situação, aquela estabilidade, ela se modifica, ela tem uma força que cria uma instabilidade. Para você voltar a uma estabilidade, ou para você voltar a um equilíbrio das forças, você precisa entender qual é a força que veio desestabilizar a antiga estabilidade. É assim que você trabalha qualquer ciência, qualquer teoria, qualquer discussão que a gente vai fazer no mundo, né, que começa com a medicina, que digamos é a mais antiga, é isso. A pessoa está, entre aspas, saudável, ela tem um equilíbrio, e dentro dela ou fora dela, entrou um vírus de fora para dentro, ou dentro dela foi produzido alguma coisa diferente, e aquilo causou um desequilíbrio, e aparecem sintomas, né, de que alguma coisa não vai bem. E aí o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa fazer um diagnóstico, saber qual é o elemento, qual é a força, o que aconteceu, qual é a força que criou uma instabilidade, para você poder voltar para uma estabilidade dentro de uma determinada conjuntura. Então, o primeiro fato importante que a gente tem para trabalhar com essa pandemia cognitiva é a gente identificar qual é o vírus, qual é a força, qual é a nova força que se estabelece na sociedade para que a gente entre no desequilíbrio que a gente entrou, para a gente poder ver que equilíbrio que vai ser mais na frente. Isso eu vou falar na hashtag 2.